Olá, boa noite, pessoal. Vou chamar a Simone aqui. Oi, Simone. Esse foi o convite para ti. Oi, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Tu tá me ouvindo bem? Tem algum ruído? Não, tô te ouvindo bem, tá super claro, tá tranquilo. Ah, que bom. Tu consegue baixar um pouquinho mais teu telefone, que o teu rosto está quase não aparecendo. Ali, agora tá bom. Vamos ver. E aí, então, gente, Tá. hoje estamos aqui para fazer uma live. Todas as Lene dizendo boa noite, primas amadas. Boa Boa noite. noite. Estamos aqui hoje, então, para fazer uma live super especial para mim, né? Todas são especiais, mas essa aqui é com a minha irmã de corpo e alma, com a Simone. Para quem não sabe, ela é minha irmã, né? E a Simone, vou deixar ela se apresentar depois, né? Mas só vou dizer aqui que ela é psicóloga e, e ela tem bastante conhecimento, assim, na parte de cuidados paliativos e tal. Então, eu senti de convidar ela, né, para ela falar um pouquinho sobre o que é essa questão do autocuidado, dessas emoções que ficam envolvidas nessa parte de cuidados paliativos, né, para ela expor a experiência que ela tem. E junto com isso, daí eu vou estar falando para vocês alguns florais que podem estar ajudando nesse momento que às vezes não é muito fácil, né, Moni? É isso aí. Bom, então, boa noite a todo mundo, né, que tá aqui ou quem vai assistir depois. Como a Cibele falou, né, o meu nome é Simone, então, eu sou psicóloga e tenho especialização em dor e cuidados paliativos, né? E até acho que a Cibele não comentou, não sei se ela já tinha falado quando eu entrei. No momento, eu estou fazendo também um mestrado, né, que é no programa de pós-graduação em Ciências Médicas da URGS, que é sobre luto, né? O luto com as pessoas que perderam alguém pela Covid. Né? Então, a ideia também aqui é a gente poder falar um pouquinho a respeito disso, né? Das emoções que estão envolvidas nesse processo, né? E como que a gente pode tentar aí, de alguma forma, lidar com isso, né? E com esse momento que a gente está passando já há tanto tempo, né? Mais de um ano e meio aí de pandemia, né? E não sabemos exatamente quando isso vai terminar. Talvez a gente vá conviver com isso por muito tempo, né? Mas de que maneira a gente pode lidar com isso de uma melhor forma, né? De uma maneira mais leve, com tudo que está envolvendo todo esse momento. Eu queria assim que tu explicasse pra gente, Simone, o que é assim cuidados paliativos, sabe? Eu sou bem leiga nesse assunto, né? E eu não sei se a maioria das pessoas também é, mas eu queria entender assim, o que é cuidados paliativos? Uhum, tá. Cuidados paliativos, assim, é uma forma de tu cuidar, né, de alguém de uma maneira ampla, assim, de todas as esferas, digamos assim, né, esfera física, esfera mental, comportamental, emocional, espiritual, a família que está envolvida com aquela pessoa que está em tratamento, né, e o cuidado paliativo ele vem muito a agregar quando tu tem uma doença que ela não tem digamos, uma cura, né? Uma doença crônica, assim. Por exemplo, sei lá, um problema cardíaco, sabe que é crônico, tu vai conviver com isso pro resto da vida, né? Geralmente as pessoas associam muito os cuidados paliativos ao câncer, né? Ou até a fase terminal, por exemplo, mas não necessariamente os cuidados paliativos vão estar envolvidos numa fase terminal. Ele vai O ideal até é que ele comece desde o diagnóstico, por exemplo, né, de alguma doença incurável, por exemplo, né, para que possa o paciente ter maior qualidade de vida, né, para que ele possa ter muita vida. Tá travando aqui um pouquinho. Tá travando?
Travou um pouquinho aqui. Melhorou? Eu tô um pouco ofegante, parece, né? Porque eu começo a falar e começa a aparecer da falta de ar. Não, vai tranquilo, vai Então, no teu tempo. tá. Então, os cuidados paliativos é isso, assim, é para tu ter maior qualidade de vida, né, diante daquele diagnóstico, assim, né? Então, é para poder tratar a dor, né, para que a pessoa não sinta dor, para que ela possa ter viver o mais ativamente possível diante de um diagnóstico, por exemplo, né? Não sei se deu para entender basicamente o que que é. Sim. No caso, assim, então, tipo, essas pessoas agora que passaram pela Covid, né, também se enquadra, né, porque a Covid foi uma doença que veio muito rápido, assim, e também com a função que foi muita gente nos hospitais, imagino a preocupação, assim, que deve ter se tido com essa questão, né, porque às vezes faltando leito, como é que tu consegue, né, fazer tudo isso, porque na verdade, as pessoas, uma boa parte ficou afastada dos familiares, e os cuidados paliativos envolvem os familiares também, né? Pelo que eu Envolve. entendi, não sei se é certo. Sim, mas assim, os cuidados paliativos eles não ficam somente no hospital, né? Ele vai para além do hospital, né? Uhum. Inclusive, às vezes os pacientes podem ir para casa, estar em tratamento paliativo também e ter uma maior qualidade de vida em casa do que no hospital, né? Junto da sua família, fazendo o que gosta, enfim. Com a questão da Covid, o que se tem é que algumas pessoas, principalmente né, quem ficou internado, passou por um tratamento muito longo em hospital, né? Quem ficou com sequelas, talvez, e sequelas que não vão ser assim curadas, digamos assim, né? Talvez vão precisar sim de um acompanhamento, né, dos cuidados paliativos, se puderem ter, porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil pouquíssimas pessoas têm acesso, infelizmente, né? Mas se puderem ter para que aumente a sua qualidade de vida, né, junto com o tratamento que for possível fazer. Então, isso só tem a somar, digamos assim. O cuidados paliativos, ele soma, né, em qualquer situação. Assim, o paciente só tem a ganhar, a família também, né? Uhum. Assim, quando tem, eu não sei se era a residência que tu fazia lá naquele Especialização. hospital, não sei se é residência, especialização. Por exemplo, assim, quando o pessoal ia lá, que fazia atendimento e tal, vamos supor, um caso que fosse com uma criança, né? A questão dos cuidados paliativos, assim, chega que nem nessa situação, né, que os pais ficam desamparados, né? Uhum. Chega a ter, assim, de medicação para os pais, para os familiares, assim, para dar conta de conseguir ser o suporte para aquela criança ou para aquela pessoa que está ali doente, Uh, ou É que, na verdade, assim, os cuidados paliativos, eles vão abranger o paciente e a família também, né? Toda a sua rede, assim, que está de apoio ali daquele paciente. Caso, assim, isso é acompanhado, né? Tanto criança quanto adulto, enfim, qualquer pessoa pode se beneficiar dos cuidados paliativos. E quando, claro, assim, tem alguém na família, né, que a equipe de repente vê, ou o próprio paciente às vezes também pode sinalizar que aquela pessoa está precisando de um apoio maior, que ela não está conseguindo lidar com aquela situação, que para ela está muito difícil. Também, assim, de uma certa forma, essa pessoa também é atendida, digamos assim, depende da equipe, lógico, depende do local, né? Mas assim, também é verificado para que ela possa, de uma maneira, daqui a pouco, vai ter que pedir ajuda, vai ter que procurar um profissional, vai ter que ser atendido de uma outra forma, para que ela possa também ficar bem, né? Digamos assim, dentro do que for possível naquele momento, para que ela possa também ajudar no tratamento, né? No acompanhamento daquele familiar que está doente e está passando por aquele processo de adoecimento. sim. Não, eu te fiz esse questionamento, sabe por quê? Que tem um perfil que eu acompanho aqui no Instagram, né, que é uma pessoa bem conceituada, assim, na questão de terapia floral, e é uma pessoa que vivencia bastante, assim, a questão dos florais lá no Instituto Bar Sempre, né? E aí se tem uma recomendação nova,
agora, lá do Instituto, que quando algum cliente, né, te procurar para fazer uma terapia floral, que for uma pessoa assim que estiver passando por uma situação muito complicada, que o recomendado seja também ter um contato da família, sabe? Porque muitas vezes a pessoa que está ali, ela está buscando ajuda, mas pode ser que seja importante ter um contato de um familiar, né? Para esse familiar, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sim. Para alguém da família, de fato, saber, né, que aquela pessoa está buscando aquela ajuda, será que ela comentou com os familiares que está passando por alguma necessidade, sei lá, depressão ou qualquer outra situação, né, de não ficar só ali com o cliente, sabe? E eu achei uma recomendação bem interessante essa daí, porque, sim, quando é crianças, né, na terapia floral, eu sempre digo que não adianta querer tratar uma criança que está com ansiedade ou que está com medos, se tu não olhar para os pais, né, porque eles são umas esponjinhas, eles captam tudo que a gente está sentindo, né, Sim. e só que quando são adultos, cada um tem livre-arbítrio para fazer a terapia que quiser, né, mas no caso, assim, dessa nova recomendação, eu achei bem interessante, porque muitas vezes a pessoa não está dando conta, né, ela sozinha das próprias necessidades dela, e é interessante tu ter algum familiar ali que esteja por dentro do assunto, né? Eu acredito assim, a família como um todo, né, que está passando por alguma situação ou de repente que perdeu alguém, né, que possam estar atentos assim uns aos outros, né. E eu acho que aqui também entra muito assim até do tema, né, que a gente falou para conversar um pouquinho, que é sobre autocuidado, né. Tu poder estar atento assim também às tuas emoções, tu te conhecer, tu saber quando que aquilo tá demais, assim, né, quando que o copo está quase transbordando, né? Ou não deixar ele transbordar, né? O copo está ficando cheio. Opa, peraí, o que que eu posso fazer, né? Ah, eu me conheço, eu sei que essa situação eu não vou tolerar por muito tempo. O que que eu já posso ir buscando de ajuda para que possa me dar subsídios para enfrentar qualquer situação, né? E aí, claro, isso vai de cada um, né? Daqui a pouco alguns vão procurar, sei lá, um terapeuta floral, outros vão procurar um psiquiatra, outros vão procurar um psicólogo, outros vão ir num clínico geral, ou daqui a pouco a pessoa pode buscar uma meditação, né? Enfim, assim, eu preciso me conhecer para saber assim o que funciona para mim, né? E daqui a pouco eu vou tentar algo. Às vezes as pessoas elas têm um certo receio, assim, então elas vão buscar algo mais acessível para elas, talvez que elas tenham um pouco mais de familiaridade, e aí elas vão vendo como que vai se sentindo, é preciso às vezes dar tempo ao tempo também, né? Nada é do dia para a noite, nada se modifica do dia para a noite, assim. Então, é poder ir, autoconhecimento, assim, acho que é a palavra-chave para tudo, assim, né? Quando tu te conhece, assim, tu não vai esperar chegar numa situação extrema para buscar ajuda, né? Até porque às vezes é tão extrema que a pessoa nem consegue, às vezes, pedir ajuda, não consegue sinalizar para um familiar, alguma coisa assim, que está precisando, né? Ou ela fica sofrendo calada por muito tempo, assim, né? E é aquilo, É, uma coisa assim que a gente sempre fala, né? Quando a gente tá com dor, sei lá, tá com uma dor numa perna, tá com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, a gente geralmente, né, as pessoas procuram, vão no médico, no clínico geral, ou até já vão direto numa especialidade para ver o que é aquela dor. Opa, tem algo anormal, né? Ah, tô sentindo essa dor, ela não passa, eu preciso buscar ajuda, ver o que que é. Só que a dor emocional ainda as pessoas têm muita resistência para buscar ajuda, né? Então, assim, por que que quando o sofrimento é emocional, as pessoas também não tratam como se fosse uma dor física, né? Ainda se tem muito é, preconceito com relação a isso, de lidar com as emoções, né? De entender que o sofrimento emocional tem que ser levado a sério, que saúde mental não é brincadeira, né? Que ela faz parte de um todo, assim, não é só a saúde física, né? Eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, mas eu também preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso também ter uma estar com a mente tranquila, estar com a mente boa, né? Ter uma saúde, assim, diante de tudo que está me acontecendo, mais ou menos equilibrada, né? Em todos os sentidos. Então, uhum, isso ainda precisa ser muito divulgado, assim, né?
para que as pessoas possam buscar ajuda e não deixar a situação piorar, chegar num extremo que daqui a pouco paralisa, né? Porque a saúde mental é isso. Às vezes a pessoa está super bem fisicamente, tudo, todos os índices lá de saúde maravilhosos, mas emocionalmente ela não está bem. Isso pode paralisar ela chegar a ponto de não conseguir fazer nada na vida dela, né? Então é importante buscar essa ajuda antes, né? Sim, até uma coisa que na forma como eu conduzo a terapia floral, né? Muitas pessoas quando me procuram, Sibeli, eu quero um floral para ansiedade, ou eu quero um floral para insônia. Esses dias vieram me perguntar se eu tinha floral para gastrite, se não me engano. Eu disse, olha, tem estudos da metafísica da saúde, né, que toda e qualquer doença, né, resfriados, enfim, claro, tem questões climáticas, né, na questão do resfriado, mas assim, que toda e qualquer doença, ela surge em virtude de alguma emoção da gente que a gente não olhou, que a gente não acolheu, né? E tem aquele ditado, assim, que a gente diz mente sã, corpo são, porque não adianta só o corpo estar em perfeito estado se a mente não está bem, né? E aí uma coisa que muitas vezes as pessoas, que nem tu comentou, né, que tem esse preconceito, assim, das pessoas não procurarem um psicólogo ou não procurarem um outro tipo de especialista nessa área mental para fazer uma terapia, porque realmente se tem um preconceito, né? E quando as pessoas procuram a terapia floral, elas pensam, eu quero um remedinho. Para começar, que terapia, que floral não é remédio, né? Floral é mais natural ainda do que homeopatia. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando eu faço a devolutiva, explicando o que cada floral vai ajudar, porque ele atua diretamente nas emoções, né? Então, tipo, ele atua nas emoções que vão te gerar ansiedade, ele não vai atuar nos sintomas, né? Que nem os remédios de farmácia, eles atuam nos sintomas. Aí as pessoas ficam surpresas, assim, nossa, mas parece que tu tá me descrevendo, como é que tu conseguiu descobrir tal coisa, né? E aí eu digo, cada floral ele vibra numa frequência. Quando eu faço estudo que a pessoa está vibrando naquilo ali, é aquelas emoções que a pessoa precisa olhar naquele momento. Então, não é assim, num único vidro de floral que tu vai conseguir às vezes dar conta de todas as emoções de uma vida que tu deixou ali, que tu não falou para ninguém, que tu ficou guardado para ti, né? Então, tanto a terapia floral quanto a psicoterapia, né? São coisas bem assim, tipo, a dor no joelho, a dor de cabeça, tu vai lá e toma um remédio e passa. Mas e o que causa aquilo ali, né? Não é uma única sessão de psicoterapia que vai resolver, né? Então, por isso que eu acho que às vezes as pessoas acabam desistindo um pouco digamos, de um acompanhamento, porque elas não, como é que eu posso te dizer assim, parece que não é mensurável, né? Tu não consegue, tipo, se tu sente a dor, tu viu o que passou e deu. Agora, a causa emocional, tu tem que ter um autoconhecimento. E é justamente para isso a psicoterapia ou a terapia floral, né? Para te promover esse autoconhecimento, para te ver o que faz, onde que te dói, né? Que situações que te dói, né? Eu tenho esse entendimento. Eu imagino que na psicoterapia seja assim também, né? Sim, é que assim, as emoções elas não são algo palpável, digamos assim, né? Porque até uma dor física, por exemplo, às vezes não adianta tu tomar uma medicação, ela pode até passar, mas daqui a pouco tu precisa fazer uma atividade física, tu vai precisar controlar a tua alimentação, e aí isso muitas vezes até vai diminuir a medicação que tu tá tomando, porque o teu corpo é uma máquina, né? Então tu precisa colocar ele em movimento, e aí qualquer atividade que tu fizer vai contribuir para tudo, não só fisicamente, em questões musculares, né, mas também no próprio cérebro, né. Então, a própria questão das emoções também, né, ajuda muito. Então, só que quando, assim, tem que ter muita paciência, digamos, contigo mesmo até, né, para terapia, até porque quando as pessoas começam um tratamento, assim, voltado, né, para a saúde emocional, elas querem, às vezes, muita urgência, porque a gente hoje tem uma vida que é tudo muito para Sim. ontem, né, então, eu não quero ficar sofrendo com isso Uhum. durante muito tempo, eu preciso ficar bem logo, porque eu tenho que render no meu trabalho, porque nas redes sociais todo mundo é feliz,
né? Ninguém posta lá que tá triste ou que não sei o quê, que Uhum. não tá É legal, não, verdade. é só felicidade, né? Então, assim, como assim eu não tô bem e aí, não, eu preciso de um resultado para ontem? E não é assim. Às vezes a gente vem de uma vida inteira de um padrão de comportamento, às vezes nem se percebendo. Então, tu precisa de um tempo até tu perceber que aquilo ali é um padrão teu, que tu reage daquela forma, aí tu entender quais são teus pontos fracos, digamos assim, tu entender por que que tu faz de tal forma, por que que tu lida com uma emoção de determinado jeito, enfim, e entender que é tu que é o responsável, digamos, não é o outro, né? Ah, mas o outro não fez tal coisa. Não, mas eu tenho que olhar para mim, eu não posso ficar olhando para o outro, eu tenho que olhar para mim porque eu só posso mudar algo em mim, eu não consigo mudar algo no outro. Então, Sim. e mudar não é assim, ah, tá, agora eu. Primeiro passo é, ah, é isso aqui, entendi, agora eu entendi. Aí depois disso, tá, então como que eu vou fazer diferente? E aí tem as armadilhas, às vezes tu entendeu, aí quando tu vai ter a oportunidade para fazer diferente, tu acaba fazendo do mesmo jeito que sempre fez, opa, aí tu te dá conta, não, mas peraí, não, isso aqui não dá mais, eu já percebi. Então eu vou ter que fazer de novo. E aí vai, assim, leva tempo, né? Tem que ter paciência. Só que, assim, para isso é preciso ir se conhecendo, né? E eu sempre digo assim, não é porque eu sou psicóloga também, né? Mas autoconhecimento é tudo, assim, se tu te conhece, assim, não importa onde tu estiver, o que acontecer, sabe? A maneira como tu vai encarar aquilo te conhecendo é muito melhor assim do que tu não conhecer, sabe? Às vezes a gente vê pessoas que explodem por qualquer razão aí, porque elas não conhecem às vezes qual é o seu limiar, digamos assim, né? Então é preciso olhar para isso, né? Isso deveria ser, sei lá, ensinado nas escolas, assim, né? Pausa. É, eu também acho. E deixa eu te perguntar uma coisa, e a questão do luto? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, na tua pesquisa, assim, nos teus estudos, tu tá focando no luto da questão da pandemia, da perda de alguém, né? Mas, assim, eu não sei se tu precisou conceituar isso na tua pesquisa, mas, tipo, tem o luto de perder o trabalho, tem o luto de separação, de coisas assim, né? Eu queria só que tu falasse, assim, um pouquinho o que que é o luto, e como que, qual que é a tua percepção, assim, do luto na pandemia, o que que tu tá vendo, assim, de como as pessoas estão reagindo? Uhum. Sim, é assim, né? Quando a gente fala em luto, geralmente, assim, a primeira coisa que vem à cabeça é morte, né? E não é isso, assim. O luto, ele é uma reação que é natural, é normal, diante de qualquer perda significativa para alguém, assim, né? Então, qualquer coisa que alguém perdeu, assim, seja um trabalho, de repente, que gostava muito, se dedicou muito tempo, enfim, a pessoa, de repente, perde aquele trabalho. Ela fica em luto, ela tem um processo daquela perda, ela precisa elaborar aquela perda, né? Perder um animal de estimação, né? Perdeu um membro, às vezes, do próprio corpo, é preciso se adaptar, como que agora vai ser daqui para frente sem isso? A própria questão, às vezes, de perda da saúde, né? Já é um luto, assim, pô, antes eu tinha tal condição de saúde, agora já não tenho mais, como que é isso? Vou ter que lidar de alguma forma, vou ter que, sei lá, fazer um tratamento para o resto da vida, vou ter que tomar uma medicação contínua. Perda por separação também, né? Tu falou a questão do divórcio, de repente a pessoa não esperava, teve aquele divórcio, conviveu durante tantos anos, né? Então, assim, tudo que tiver uma perda que for significativo para alguém, a pessoa vai passar por um processo de luto, né? Então, o luto não é só relacionado à morte. A questão da pandemia, assim, o que, que eu tenho visto, né? Daí, agora pegando mais um pouco a questão do luto, quando se refere à perda de alguém que é significativo, né? Uhum. Com a questão da pandemia, né, de que as pessoas são levadas para o hospital, né? De repente a pessoa está com algum sintoma, acha que não é nada muito grave, até pode suspeitar de repente, por exemplo, que é Covid, vai para o hospital, aí chega lá, tem que ficar internado. E aí a pessoa não espera, né? O familiar chegou com ele lá acompanhando, fica o familiar hospitalizado e o outro vai para casa, né? E aí de repente as pessoas não se veem mais, né? Tivemos, assim, tem muitos casos assim.
Ou então, se viu foi às vezes por chamada de vídeo, quando era possível fazer, né? Ou então, pôde ver, entrou uma ou duas vezes no hospital, dependendo do tempo de internação. Então, assim, quando a gente perde assim esse contato, né, de poder acompanhar um familiar que está hospitalizado, que tu tá vendo assim diariamente que aquele processo ali não está indo para um caminho, digamos assim, favorável, né, que o desfecho pode não ser aquilo que a gente gostaria. Quando a gente perde esse contato, assim, né, com alguém que está doente, assim, a gente perde um pouco assim, digamos, da percepção real de que a morte está se aproximando, né? Então, isso, para o processo de luto, é muito mais dificultoso, né? Porque tu não, de repente, tu entregou a pessoa ali, ela estava bem, assim, ou mais ou menos, ou estava só com uma falta de ar, alguma coisa, e daqui a pouco a pessoa vai evoluindo, vai piorando, e tu não consegue ver mais. Então, assim, é difícil, às vezes, mentalmente, para as pessoas entenderem, assim, conseguirem aceitar e, sabe, assim, emocionalmente até, né? Pô, será que tá piorando mesmo? Mas como assim? Eu não vi essa piora, sabe? Por mais que alguém te ligue dando notícias, né, alguma coisa, mas tu não tá vendo. Então é muito mais difícil quando a gente não vê. E pro processo de luto, isso é horrível. Por que também? Porque na questão quando a pessoa falece, né, e no caso de Covid, assim, muitos e muitos casos, nem reconhecer o corpo é permitido, nem visualizar quando a pessoa vai ser enterrada é permitido. Então as pessoas dizem: eu enterrei um caixão, eu enterrei uma caixa. Eu nem sei se quem estava ali era meu familiar. Então, assim, para o processo de luto, isso é muito ruim, porque a gente fala na concretização da morte, né? Que é preciso ver, por mais que às vezes o processo, como antes da pandemia, né, um velório, que estava lá, tu vê a pessoa morta, tu toca, tu vê que o corpo está frio, sabe? Isso, para o cérebro, ele está tendo a percepção, a sensação ali de que realmente não tem vida naquele corpo. Então, para a elaboração, isso é um ponto favorável, digamos assim, né? Por mais que seja sofrido. E nos casos da Covid, a gente teve muitos casos que isso não foi possível. Então, tem muita gente que fala, eu, para mim, é como se tivesse viajado. Ou eu tenho a impressão que daqui a pouco vão me ligar do hospital dizendo que ele está lá, que ficou só um tempo inconsciente, né? Estava lá entubado e agora ele melhorou e vão me ligar para eu ir lá buscar ele, sabe? Então, assim, isso é muito complicado, porque a pessoa fez, será que era ele? Como que foi os últimos momentos? E eu não pude estar junto, eu não pude ajudar. Então, isso são fatores que podem complicar, né, no processo de elaboração do luto. E a gente sabe, assim, que Sim, não pode falar. assim, o luto, né, ele, assim, todos nós vamos passar por isso se já não passamos de alguma forma, né, porque tem aquela questão das outras perdas que eu te falei. E é uma experiência que ela, assim, ela é universal. Por quê? Porque todo mundo vai passar por isso ou já passou um dia. Mas ela é, ao mesmo tempo, ela é singular, porque cada um vivencia de uma forma, né? E não existe uma maneira certa ou errada de vivenciar o luto. Não, cada um vivencia da sua forma, né? Tem pessoas, às vezes, que se fecham um pouco mais, outras não vão nem querer pensar naquilo, né? Então, daqui a pouco vão se jogar no trabalho ou em outra atividade que desenvolva, né? Então, assim, cada um vivencia de uma forma, mas uma coisa é importante vivenciar esse momento, né? E aí, de novo, entra o autoconhecimento, assim, tu poder respeitar teus sentimentos também, respeitar, hoje eu não tô afim de, sei lá, sair, não tô afim de conversar com muitas pessoas, então eu vou ficar mais quietinho. Hoje eu gostaria de conversar com alguém, tá, mas com quem que eu me sinto à vontade para conversar? Tem alguém na minha família que eu acho que poderia me ouvir, não tem, ou tenho algum amigo, quem que poderia? O que que eu acho que eu poderia que dar vazão para isso que eu estou sentindo? Sei lá, escrever é uma forma de terapia que é muito usada, assim, sabe? Eu tenho muita gente escrevendo, assim, teve livros muito bons que foram lançados durante a pandemia agora sobre luto, sobre pessoas que perderam alguém, escreveram, né? Então é uma maneira de tu colocar para fora, de tu dar vazão.
e de tu vivenciar o teu processo, né? Então, assim, cada um vai viver de uma forma, né? Mas todos nós, de alguma forma, a gente passou e ainda estamos passando por isso, de certa forma, né? Porque a própria Sim, restrição da pandemia, de não poder, assim, realizar grandes encontros, né? Não poder ver as pessoas que a gente gosta, né? Então, tudo isso é uma forma, assim, é um luto também da vida que a gente tinha antes e da vida que a gente tem agora, de certa forma, né? Tem toda a questão do medo do contágio, enfim, né? Que agora, assim, esperamos que seja um pouco mais ameno, né? Que isso passe um pouco mais, mas a questão eu acho que é assim, a gente aprender a conviver com isso, né? é. Não é. E, e tu sabe que, assim, da maioria das pessoas que eu tenho atendido, né, e, claro, tem todas as questões emocionais, mas principalmente crianças, assim, muitos medos, sabe? Medos inconscientes, medos assim de pânico mesmo, medos de preocupação com o que possa acontecer com os entes queridos, né? E também sai muito floral assim para trauma, sabe? Para curar essas questões de trauma, né? E teve pessoas que eu atendi que tiveram Covid e a pessoa, assim, me relatou que até para essa pessoa saiu um floral que eu chamo de um floral que é detox, sabe? Porque ele vem para te limpar, assim, te curar todas as emoções que tu precisa, né? E a pessoa tinha essa sensação que ela estava suja ainda, sabe? Por dentro, né? Aquela questão do Covid. E, na verdade, tinha a questão do Covid, porque a gente se sente né? Parece que tu tá tendo uma, como é que chama? Aquelas doenças mais contagiosas, assim, lepra, acho que era, né? Ou coisas assim desse sentido, doenças que antigamente eram mais perigosas, né? Que hoje já tem mais estudos e tal, mas a Covid, como não tem, agora tá tendo mais estudos, enfim, né? As formas como que se transmite a doença, as pessoas se sentiam impuras, na verdade. É como se as pessoas tivessem ali o fato de tu ter um diagnóstico de Covid, é como se já fosse o fim da vida também, né? Porque justamente nenhuma pessoa saberia, sabe, como vai reagir. Então, na terapia Tu te floral, torna várias uma pessoas que eu atendi, ameaça, né? Tu te é uma torna uma ameaça, ameaça para justamente alguém, isso. assim, e isso é muito Parece ruim, uma assim, bomba ambulante, né? exatamente. E aí as pessoas ficam com aquela, com medo de entrar em contato com outras pessoas, com medo de transmitir para alguém, né? Por medo de ser ocupado, digamos, pela morte de alguém. Não tem como a gente controlar esse tipo de coisa, né? Então, é que nem tu falou, e hoje em dia a gente está vivenciando esse luto ainda, porque das vezes que eu saio de casa, que tenho contato com outras pessoas, é muito estranho, né? A gente, se está num local que está sem máscara, a gente não sabe se chega perto, se chega longe, se dá para abraçar, fica essa coisa assim, né? O convívio com as pessoas foi bastante afetado, né? E é um luto que eu acho que ainda vai um tempo para a gente quebrar, mesmo tendo pessoas com vacina e coisa e tal, a gente fica todo mundo mais afastado e isso dói, né? A gente brasileiro que é acostumado de chegar, dar um abraço, dar um beijo e fazer festa e se abraçar, né? Sim. Sim, o ser humano precisa disso, né? A gente vive, assim, a gente é nutrido por isso, por essa interação, por esse contato, né? O brasileiro ainda mais, né? Por esse contato físico e Sim, gosta de reunir, gosta de estar com os amigos, com a família, né? E tá sempre todo mundo conversando e se abraçando. Então, assim, isso é algo que é por isso que eu falo, assim, todos nós de alguma forma fomos impactados com isso, mesmo quem não perdeu alguém diretamente, assim, na família, né, por Covid, perdeu de alguma forma a sua liberdade, pelo menos por um tempo, seja de ir liberdade, e vir, né, perdeu, às vezes, assim, a própria tranquilidade de tu estar num ambiente, como tu falou, de tu poder relaxar e aproveitar ali, tu, às vezes fica, pô, será que vai dar problema depois daqui, né, será que alguém vai ter alguma coisa? E isso, assim, infelizmente, talvez, acho que muito como começou também, que ninguém sabia exatamente como era, né? E aí
foi todas as restrições ao máximo, assim, a própria questão dos idosos não poder conviver com seus netos, sabe? Assim, é um grupo de risco, então não pode conviver com as crianças, mas às vezes as crianças nem estão saindo de casa, os pais também não estão, por que que os avós também não podem conviver, né? Então, foi tudo muito extremo, assim, né? E com certeza, assim, isso é algo que a gente precisa estar muito atento, assim, acredito que muita gente talvez desenvolver até um certo toque, né? Alguns até vão ser bons, outros não, né? Podem ficar exacerbados ainda mais. Tem muitas pessoas que já tinham toque antes e que aí se sentiram até mais aliviadas, digamos assim, com a questão da pandemia, porque viram, pô, olha só, viu só, eu sempre falei de ficar lavando as mãos, de usar álcool gel, de limpar a maçaneta, de não sei o quê, e agora todo mundo está fazendo, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, a gente acabou pegando mais alguns cuidados, né? Mas, assim, a gente precisa, e aí isso vai ser com o tempo, enfim, assim, não digo relaxar, não é relaxar nos cuidados, mas é relaxar um pouco mentalmente, emocionalmente, porque esse estado de alerta e tensão que a gente vive constantemente, assim, isso é um estressor também, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar muito atento, assim, para daqui a pouco isso não se tornar algo que fuja, assim, do não digo não normalidade, assim, mas que fuja do controle, digamos assim. Que se torne É, algo essa questão. assim, mais patológico, digamos assim. É, no caso, assim, tipo, que nem agora, tem várias pessoas que estão, né, boa parte da população está vacinada e tal. Só que daí também, em alguns lugares, começa a ter mais casos. Aí parece que é uma bomba relógio que vai explodir de novo a qualquer momento, né? E aí causa essa insegurança nas pessoas, as pessoas também já não estão mais aguentando toda essa questão de se privar de certas coisas, né? Eu, por exemplo, sabe, né, fiquei um tempão sem sair de casa e tal, e eu vejo para crianças como afetou, sabe? Teve dias assim que teve uma vez que eu comecei a sair e aí o Rafa disse: "Ai, não, mas eu não quero sair, mãe, porque tem o vírus, porque não sei o que", sabe? As crianças foram muito afetadas por essa questão do Covid e elas mesmo se pra gente já é difícil lidar com o luto de ter que ficar trabalhando de casa, o luto de não poder abraçar as pessoas, né? Imagina para as crianças assim essa questão de luto para elas não poderem conviver com os amiguinhos, e criança tá sempre brincando e trocar brinquedo, né? Tipo, na escola eles vão, mas eles não podem brincar. Tem cada um na sua classe, só saem para fazer atividade fora da sala de aula quando é educação física, não pode trocar lanche, não pode trocar brinquedo, nada. Então é bem complicado isso para eles, né? As crianças que estavam já acostumadas com isso, foi um luto bem complicado delas viverem, né? E é importante, assim, né, para pais e também, assim, professores, né, que muitas vezes são os professores que vão lidar com isso nas escolas, né, que estão recebendo os alunos para ter aula presencial, né. Então, assim, poder deixar essa criança falar, né, dizer o que é que ela sente, muitas vezes ajudar ela a identificar o que é que ela está sentindo, quais são essas emoções, né, poder validar o que ela está sentindo também é muito importante, né, não a gente ignorar ou achar que é besteira ou não dar bola, né, mas é de dar vazão para ela e tentar ajudar ela a nomear isso e claro, e aí dentro do possível, né, ver, o que que dá para fazer, às vezes eu gostaria de alguma coisa, mas aqui não é possível, então qual é o meio termo, né? O que que a gente consegue fazer dentro disso, né? Uh, Até tu estava falando uma coisa, eu lembrei, assim, né? A questão de, às vezes, assim, a gente tá, assim, foi muito restringido, mas ao mesmo tempo, assim, tu poder, de qualquer forma, e hoje em dia a gente tem muita coisa que nem a gente está agora conversando, né? Através da tecnologia, que há uns anos atrás isso nem se imaginava, né? Então, assim, de que maneira tu pode também te fazer presente, tu poder fazer um agrado, sabe? Dar um conforto para alguém, né? Então, sei lá, manda entregar um bolo na casa de alguém, sabe? Mesmo não é da mesma cidade, hoje tem um monte de aplicativos que fazem isso, né? Então, assim, cuidar de alguma forma, a gente tem visto tantas demonstrações, assim, né, de afeto, nesse período aí, tantas coisas que foram criadas, foram melhoradas, né?
Então, de que forma a gente também pode cuidar uns dos outros, né? Nesse período aí, né? Que todos estamos passando, não é nenhum, uns mais, talvez Sim. outros menos, uns conseguiram lidar de uma maneira melhor, outros não, né? Então, o que que dá para fazer uns com os outros, né? Não sei se alguém aqui tem alguma pergunta para Simone sobre questões de luto. Enquanto não entra a pergunta aqui, nesse teu estudo que tu está fazendo, a maioria das pessoas, assim, que, se tu sabe, né, não sei, que acabaram perdendo a vida com Covid, eram pessoas de mais idade? Olha, assim, eu não terminei ainda, né, a coleta dos dados, não fiz, assim, a análise dos dados para poder te dizer isso com certeza, assim, tá? Mas eu tenho visto, assim, talvez sim, acho que da metade, assim, são de mais idade, mas tem muita gente nova, muita gente que não tinha comorbidades, que eram, assim, tinha uma vida ativa, sabe, de atividade física, enfim. Então, assim, é algo que pega de surpresa, né? Não tem, eu digo que é um Kinder Ovo, porque tu nunca sabe como, se tu pegar, como que o teu corpo vai reagir, se tu vai ficar com sequelas, se tu não vai. Tem gente que tá com sequelas até hoje, né? Às vezes mais leves, mas ainda tem. E tem toda uma questão neurológica também que vem se estudando, o que que pode, assim, tem coisas que têm ficado. Então, é um Kinder Ovo, nunca se sabe como vai, o corpo vai reagir e como vai ser pós-Covid, né? Então, por isso que é importante Sim. manter os cuidados. Até ia comentar ali que eu vi que a Jocasta tá na live. Que ela, eu lembro de ter visto nos stories dela que ela botou aqui no pote da pandemia, ela e a mãe dela, todos os sábados faziam um bolo e levavam na casa de uma família que estava com Covid. Sim, com certeza, era uma forma de afeto e carinho naquele momento tão triste. E isso é bem importante, sabe? Que nem aqui em casa a gente também teve Covid, né? E, nossa, a gente se sentiu assim totalmente perdido. Então, desde alguém para trazer uma comida ou trazer um remédio, coisas assim desse tipo, sabe? A gente se vê preso dentro da própria casa. E aí tem coisas básicas que não consegue fazer mais, né? E a Exatamente. gente, graças a Deus, o que foi leve, mas teve gente que foi não conseguia levantar da cama, né? E aí tu recebeu um bolo assim, saber que aquilo foi com uma demonstração de carinho, de afeto, te dá um ânimo, né? Tu vê que tem gente que se preocupa contigo, né? Bem, bem linda a ação que vocês fizeram, Jocasta. Sim, é verdade. E tem também, assim, é aquilo, assim, quando tu faz algo também para alguém, né, de coração, assim, tu não tá esperando nada em troca. Além disso ser muito bom, né, isso, assim, quimicamente, né, o nosso cérebro, ele libera uma série de substâncias no nosso corpo que são extremamente benéficas, né, e inclusive até para a própria imunidade, assim. Então, é importante, assim, a gente também fazer isso, né? Assim, faz muito bem, não só a questão ali daquela ação de alguém lá comer um bolo gostoso e receber aquele agrado, como quem está fazendo isso, né? Então, isso é muito bom, assim, é muito bom em todos os sentidos, né? Sim. É o que eu sempre digo também, que a gente, quando está vibrando na gratidão, né, e mínimas coisas assim que a gente faz pelos outros e recebe coisas em troca, nossa, traz uma sensação de bem-estar no corpo da gente muito boa, né, porque a gente está fazendo bem, mas não está criando expectativa para troca, a gente está fazendo aquilo de coração e isso não tem preço, né, e a gente se sente mais encorajado, assim, de ir enfrentando as coisas na vida, né? E a própria questão, assim, né, também, hoje era uma coisa que eu estava pensando, né, de tu não focar naquilo que tu não tem. Foca no que tu tem. Ah, tudo bem, eu gostaria de ter, estar em tal lugar, de poder fazer tal coisa e tal. Ah, não posso, tá, mas então o que que eu tenho hoje que eu posso, de repente, agradecer, né? Que me faz bem, que eu preciso reconhecer que eu tenho isso, porque às vezes a gente também só dá valor quando a gente perde algo, né? Ah, eu perdi a saúde, É, pá, como era bom ter saúde, como era bom eu poder fazer tal coisa. Então, é agradecer por aquilo que eu tenho hoje, que tá bom, né? E acreditar também, né? O que que eu posso fazer de melhor, o que que amanhã pode ser melhor.
né? Para daqui a pouco não achar que vai ser assim para sempre, né? Mas o que que eu posso aproveitar diante da minha situação hoje, né? E é muito assim, nos cuidados paliativos tem muito isso, assim, que o pessoal comenta assim, é tu dar vida até o último minuto, assim, é tu viver até o último minuto, né? Então, assim, o que que eu tenho hoje que eu posso agradecer, ou eu posso curtir, ou eu posso fazer que vai me fazer bem, né? É bem isso. A Jocasta botou, sim, nós nos emocionávamos muito em cada entrega. Eu imagino, sabe, porque a gente, tanto quem está vivendo a situação fica muito sensível, né, e a pessoa que está fazendo bem também fica, porque é uma troca, né, e a gente, é bem que nem tu falou ali, a gente tem aquele luto de perder a nossa liberdade, na verdade, né, então a gente reconhecer que o ir e vir, que era tão simples, né, de uma hora para outra foi vetado de todo mundo, a gente viu ruas vazias, e o que que isso, né, causou em todo mundo, o medo, a sensação de tu ir num lugar que estivesse contaminado com Covid, todos esses lutos, essas coisas, vai ser assim, ó, a gente que vai ficar mais tempo, né, aí vai ser uma história assim que a gente vai contar e talvez as futuras gerações não vão acreditar no mundo que a gente vive hoje, de tanta tecnologia, de tanta agitação. E o que eu percebo assim é que às vezes a gente vai vivendo a vida tanto no automático que a gente acaba se desconhecendo, sabe? Muitas pessoas me dizem, né? Ai, mas eu não sei mais o que que eu quero, eu não sei mais o que que eu gosto, eu só sei identificar o que eu não gosto. Já é um Tá, então caminho. se tu não sabe é um caminho, né? Você sabe identificar o que tu não gosta, mas aonde que tu te perdeu, né? A gente vai fazendo as coisas tanto no automático, se privando de coisas que gosta, ou se preocupando com o julgamento das outras pessoas, e aí a gente vai perdendo, assim, aquela sensibilidade de saber, até aqui eu consigo ir, até aqui eu consigo dar conta sozinho, aqui eu preciso de ajuda de alguém, né? Então, a questão de autocuidado é muito importante, o autocuidado emocional, né? E é de novo, assim, é um círculo que volta para o mesmo ponto, né? Assim, é, eu me conhecer, assim, porque é isso, quando às vezes parece que a gente se perde de quem a gente é, já não sabe mais quem a gente é, né? Ou daqui a pouco a gente perde alguém, é como se a gente se perdesse junto, né? Uma parte da gente se perde também. Mas eu me conhecer, e assim, às vezes a gente acha que tem que fazer algo extremamente grandioso, né? Ou mega, assim, tem que fazer daqui a pouco uma viagem para um lugar muito distante. Não, né? Eu preciso daqui a pouco mesmo dentro de casa ali, o que que uma ação apenas que eu fizer de diferente hoje, que eu gostaria que vai fazer bem para mim, que vai ser um carinho comigo, vai ser um cuidado comigo, né? O que que poderia fazer? É passar um café, sentar e e apreciar aquele café, aquela xícara de café, ou é fazer um bolo, o que que é uma comida, às vezes para muita gente pandemia ajudou a melhorar, digamos, os dotes culinários, né? E se tornou até terapêutico, inclusive, né? Então, assim, sabe, Sim. é de tu ir fazer algo, mas assim, não ficar pensando lá na frente ou lá atrás. Não, eu vou estar de corpo e mente presente naquilo que eu estou fazendo, né? Então, ou daqui a pouco vai caminhar num parque, sei lá, vai prestar atenção nas árvores, nos animais, no canto dos pássaros, vai olhar para o céu, vai ver o sol. Algo assim, às vezes é mínimo, assim, ou eu vou parar 5 minutos, eu não vou olhar para o celular, eu não vou olhar a TV, eu vou prestar atenção na minha respiração. Mas é algo assim, às vezes a gente tem que começar com algo muito pequeno, que não é pequeno, mas às vezes parece ser, para que a gente consiga dar um passo, às vezes, maior, né? Então, assim, eu vou me conhecendo, olha, eu vi que isso faz bem para mim. Então, tá, hoje eu cuidei de mim dessa forma, amanhã o que que eu posso fazer um pouco mais? Né? Daqui a pouco eu vou escrever, sei lá, qualquer coisa que me venha à mente, sem me preocupar muito com a ordem das palavras, sabe? Eu vou esvaziar minha mente. Então, assim, é cada um encontrar a sua maneira, né? Existem muitas coisas, não existe, o que serve para um, às vezes não vai servir para o outro. Mas é o que que serve para mim naquele momento, que vai dar vazão ao que eu estou sentindo.
É bem isso. Bom, eu vou estar quase fechando o nosso tempo aqui. Vou salvar aqui para a gente não perder. Bom, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário para fazer. Enquanto isso, eu quero agradecer a Simone por ter se disponibilizado para fazer essa live comigo aqui, para falar sobre essas questões de luto, sobre essas questões de autocuidado emocional que a gente tem que ter, né? Acolher as nossas emoções e a gente perceber que quando está precisando de ajuda, ir atrás de algum profissional, seja ele qual for. Obrigada, Silene, por ter participado aqui da nossa live. E é bem isso, sabe? Se a gente se conhece, e eu digo por experiência própria, assim, que eu fui uma dessas pessoas que eu cheguei em um ponto da minha vida que eu não me reconhecia mais, né? A Simone sabe bem, tinha feito engenharia, daí digo, mas eu não sei mais o que eu quero da minha vida, eu não sei se eu quero ser engenheira, e eu tive que fazer muita terapia, sabe? Busquei ajuda de vários lugares para me conectar comigo mesmo, para ver o que eu gosto de fazer, sabe? E eu vi, assim, que todas as emoções que eu tinha, de ser muito nervosa, de ser muito ansiosa, e a Simone bem sabe, né, como é que era. Nossa, eu não vou dizer que hoje em dia não tem momentos que eu fico nervosa, que eu fico ansiosa. Claro que não, né? Eu sou humana também. Mas o fato de eu me conhecer, de eu saber o que me causa ansiedade, de eu saber o que me causa nervosismo, nossa, eu já sou outra pessoa hoje. Com certeza, e assim, é importante assim a gente se acolher principalmente, né? Acolher as próprias É, emoções que a gente tem e o lado reconhecer. bom e ruim, porque assim todos nós temos a nossa sombra que a gente fala, né? E que às vezes a gente não quer olhar para ela, porque ela, enfim, ela não é legal, mas assim, a sombra só existe também porque existe luz e elas não devem ser inimigas, né? Então, assim, quando a gente se acolhe, às vezes até se torna engraçado, sabe? Assim, tu aprende a rir das coisas que tu tem às vezes dificuldades, sabe? Puxa vida, lá fui eu de novo, sabe? Que nem eu tenho a questão de alimentação, assim, que às vezes, pô, eu já sei, eu aprendi com o tempo, assim, é que eu não posso ficar com fome, eu começo a ficar irritada, eu não tenho paciência. Então, assim, e as pessoas à minha volta já sabem disso. Então, assim, se eu tô com fome, eu tenho que comer. E isso começou a ser engraçado, sabe? Mas a partir do momento que eu conheci isso e que eu tornei isso mais leve também, porque antigamente era algo que eu ficava emburrada, aí ficava de cara fechada, já ia comer braba, sabe? Então, assim, isso não é legal. Então, a partir do momento que eu começo a olhar para isso, a dar conta disso, né, a levar com leveza, aí se torna até uma piada, sabe? Então, assim, todo mundo começa a Sim, brincar com isso. E é importante a gente se conhecer também por isso, né? Não só ficar nos julgando, culpando, se recriminando, né? sim. Se chicoteando, assim. Não, assim, a gente precisa se levar de uma maneira mais leve, assim, já tem tanta coisa difícil aí fora, né? Então, ter um pouco mais de Sim, cuidado, de amor consigo próprio, ajuda muito. é. A Maria Alice botou Sibeli e Simone, adorei ouvir vocês. Gratidão por ter participado da nossa live aqui. Não, e tu comentando ali sobre a questão da fome, né? Gente, eu é sono. O sono, assim, quando eu tenho muito sono, eu fico irritada, sabe? E aí ontem eu fiquei feliz da vida porque eu consegui dormir 1 hora de tarde, porque eu depois do almoço, sabe, né, eu tenho um sono terrível, assim. Eu tenho que fechar os olhos 15 minutos, eu consegui dormir 1 hora. Sabe o que que é 1 hora, assim, sem interrompida, sem nada? Com 2 filhos é Gente, eu fiquei... bastante coisa. É bastante coisa durante o dia, é bastante coisa, né? Nossa, assim, eu fiquei feliz da vida, sabe? Eu fiquei falando depois que eu acordei, eu fiquei falando com o Daniel, Dani, eu consegui dormir 1 hora sem interrompida durante o dia. Eu fiquei, e assim, eu fiquei tão bem descansada que me fez muito bem, sabe? Então é bem isso. A gente reconhecer quando o nosso corpo precisa de um descanso, sabe? A gente precisa fazer uma pausa, porque a gente saber, às vezes, dizer não para algumas coisas é a gente se acolher também, a gente respeitar os limites do nosso corpo, né? Exatamente. É se ouvir, né? Tem que ouvir, o corpo fala. É, e o corpo fala, exatamente, o corpo E fala. não se culpar, Então né, por tá, gente. descansar, né, e poder atender isso. Ah, tem Sim, horas não que se culpar. tem que parar.
E aí depois vai se fluir né? muito mais, né? Do que ficar ali batendo, brigando com sono e querendo fazer alguma coisa, não adianta, né? É que nem as crianças, que nem as crianças às vezes querem dormir, não conseguem porque estão tão cansadas, não conseguem relaxar. É a mesma coisa a gente, né? Não é só na fase de criança que isso acontece. E aí, às vezes, a gente está tão cansado que não consegue relaxar, né? Então, e tem muito disso das mães, que eu atendo bastante mães, de ficarem se sentindo culpadas por estarem não cuidando da casa, ou não estarem fazendo isso e aquele outro, não estarem se cuidando, sabe? Na verdade, às vezes, se cuidar é ficar no sofá da sala sem fazer nada, é assistir um programa que goste, é ler um livro, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Exatamente. É isso aí. Muito Então obrigada pelo tá, eu convite vou e salvar obrigada por aqui. esse bate-papo. Obrigada, gratidão por ter participado, por ter aceito. E obrigada por todo mundo que participou aqui com a gente, as pessoas que moram no nosso coração, né? Sim. E por todo o carinho de vocês com a gente. Estamos Boa noite juntos para de todo mundo. Fiquem coração, né? bem. Com todos que estão aqui também. É isso Obrigada. aí. Fiquem bem. Beijo Tchau. para todos. Tchau. Beijo. Tchau.